Who don't have dog, hunt as a cat. Fala, meus! É as a cat ou like a cat? Agora quem gastou 50 mil reais em curso de inglês? Não foi isso tudo, não. Foi um pouco menos. Foi, sei lá, deve ter Ah, sido pois uns, é. uns seis, eu acho, na época. Putos! Aqui dentro pra vocês é o Vitor Fernandes. Bem-vindos a mais um Maternidade Descomplicada. Eu com o querido maravilhoso Bruno Rios, Asa Norte, Asa Sul, DDD 61. Policial penal. Pode falar, meu amigo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Paternidade Sem Assunto. Entendeu? Hoje a gente tá Isso na aí foi correria da foi um porra. bom tempo, um bom título Gostou, paternidade. né? Gostou. Eu sei, veio agora, veio fez black, 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 mugly. Enfim, a gente tava sem o que falar, né? A gente tava pensando mais no Pater News e o Paternidade, a gente pensou uns temas, tema bosta, tema isso, tema aquilo, a gente vai terminar a falar de quê? De guerra, meu irmão. Por quê? Porque a gente quer. Se você não quer ouvir, foda-se. É muito simples. A gente está nesse momento da vida onde pouco importa, o que importa é o que importa, e isso não necessariamente importa, então vamos para o que importa. É porque assim, a gente já alertou pra vocês há um tempo atrás, né? Que a gente chegar num ponto que não ia ter tanto assunto pra falar. Então a gente poderia focar muito mais no Pater News do que no próprio Paternidade, que era um quadro muito corriqueiro com assuntos interessantes de se falar. Só que ao longo do tempo a gente mudou muito a nossa maneira de fazer os vídeos, né? A gente começou a dando ideias e clareando a mente da galera pra coisas relacionadas a bebê, o nascimento da criança, essa fase inicial de você lidar com o bebê, o nascimento e a porra toda. E depois disso ficou um vazio grande, porque fala, meu irmão, vai chegar no ponto que não tem mais o que falar. E a gente começou a falar sobre assuntos diversos, dando nossas opiniões ou debatendo pra ver quem ganha, de acordo com nossos telespectadores. E aí chegou no ponto que não tem tanto assunto interessante. O Jimmy sugeriu mentira, mas a gente sempre citou em vídeos em si sobre essa questão de não mentir, de lealdade, caralho, quatro. Eu achei, falei, velho, não fica, acho que não sairia tão legal. Aí eu pensei na questão de guerra, porque hoje em dia a gente tá vivendo uma guerra por cima de outra guerra. E tá sendo um assunto muito corriqueiro. Outras pessoas querendo guerrear, todo mundo tomando uma bandeira nada a ver, e assim vai. Assim que eu imaginei. Mas eu acho que daqui pra lá, daqui pra algum tempo, a gente vai pegar um tema normal, sem ser algo relacionado a vida pessoal e tudo mais, e falar sobre, por exemplo, guerra. Ah, depois falar sobre guerra muçulmana, invasão territorial e não sei o que lá. Vai ser um paternidade sem frescura com vários assuntos, entrando em vários contextos e vários âmbitos. Paternidade sem frescura, como o James já comentou anteriormente comigo, filmes. E assim vai. Assim, nunca se sabe como E, é que vai ser, então daqui pra lá, se a gente não tiver assunto interessante, vocês falam, oi, fala sobre mitos de quando eram jovens, conversas do interior. Vai tomar no cu, meu irmão, que isso aqui é o quê? É Gusbambes, caralho? Programa de pois é, criança. porra. Olha só, vamos falar sobre a comadre Florzinha, o velho do saco. Eu entendo um pouco essa galera que pede pra gente falar de alguns determinados assuntos, porque eu percebo de parte do nosso público que o pessoal se imagina numa mesa conversando com a gente, ou ouvindo Sim, a gente conversar. Então esse lance de pedir, fala das histórias da vida, fala do que vocês acham de assombração, fala do não sei o que, é meio que é isso, né? Essa percepção que eles têm de estarem ali com a gente numa mesa de boteco ou sentado ao redor da fogueira no sertão conversando, né? Voltando à questão do tema, e o tema de guerra ele pode ser muito mais amplo. Eu acho que ele se encaixa no viés do vídeo do paternidade, por quê? Porque a gente vive numa guerra cultural, a gente vive numa guerra social, a gente tem as guerras como de fato a gente conhece, que são países, territórios aliados guerreando entre si, né, tirando vidas. Mas é muito mais amplo, né? O assunto guerra ele termina sendo muito mais amplo, abrangindo muita coisa, inclusive guerra dentro de casa entre pai e mãe. sim. Então, E guerra é o foi o quê? que eu É pensei, conflito. guerra residencial, né, velho? Pois é. A guerra é um conflito, né, cara? Qualquer conflito ele é um tipo de guerra, né? E aí você vai ter a microguerra e a macroguerra. Hoje se vive uma guerra urbana, né, nas grandes cidades do Brasil, da polícia, do Estado contra o crime organizado. Então, a gente está cercado por esse assunto, nosso, principalmente num país como o nosso, que é um país violento em diversos aspectos, né? A gente a gente vive muito perto da guerra o tempo todo. A gente tem a guerra agora, falando dessa guerra midiática e social, a gente tem a guerra do Estado querendo calar a liberdade de expressão das pessoas. Então é muita guerra pra todo lado, né? E de qual guerra a gente vai falar? De todas ou de nenhuma? Foda-se. Acho que a gente pode acabar o vídeo por aqui, não fala de nenhuma, porque pra que guerra? Pra quê? Pra que guerra? Ele vai beijo, que ele vai abraço, pra que guerra?
Bom, mas é isso. Dentro do nosso aspecto mundial, a gente já tá vendo uma guerra por cima da outra, que inclusive é a guerra da Ucrânia, que foi a primeira, né? A invasão da Rússia na Ucrânia, e agora a guerra do Irã com os Estados Unidos, ou vice-versa, né? Eu não lembro porque foi, de fato, iniciado. Acho que foi por conta foi por conta dos protestos que aconteceram no Irã, mediante a crises energéticas e o caralho a quatro, crises hídricas também, por conta da má gestão governamental. E aí o governo começou a matar as pessoas, foram mais de 40 mortos por conta dos protestos. Você lembra alguma coisa assim? Rapaz, teve uma galera boa aí. Inclusive, a gente falou sobre o estudante, né, que tava esperando. Ele nem foi executado, né? Conseguiram libertar a carcaça do cara lá da execução, do estudante que tava protestando em alguma coisa lá e mas foi a desculpa conveniente dos É, Estados né? Unidos, né? Os Estados Unidos queriam uma desculpa para ter maior controle sobre a região, porque é uma região estratégica por diversos motivos, inclusive por conta de Do- recursos naturais, vide o petróleo. Só que você tem que ter uma desculpa, né? Você não chega e dá um murro em alguém do nada. Você finge que a pessoa pisou no seu pé e dá um murro. Foi o que os Estados Unidos fez. Colocou uma roupa de altruísmo, de que eu sou o defensor da liberdade no mundo, esse povo tá muito assolado e eu vou aí salvar. Não mexa Porra no nenhuma. meus meninos, deixe protestar, senão eu vou cair pra dentro. Aí foi o que aconteceu, né? Os caras caíram pra dentro e deu essa porra que deu. Então, assim, a gente vê hoje em dia que é um assunto muito, muito fácil de ter guerra entre países, né, velho? Como você me falou, teve toda aquela complicação lá na Venezuela, quando pegaram Maduro, que já tava essa questão de conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Também tá tendo a guerra civil dentro do próprio México. A gente consegue ver isso numa facilidade que as pessoas têm em guerrear. E também pessoas do nosso convívio, inclusive um amigo em comum, vive uma guerra dentro de casa com sua digníssima esposa, que é aquela coisa, nada tá bom, sempre tá brigando, sempre tá apontando erro, defeito, por mais que o cara esteja querendo acertar. E a gente vai cair por aí, esse meio mundo aí. O mundo começa como você falou, né? Às vezes começa com o casal dentro de casa que não consegue perceber o lado bom e prefere focar no lado ruim das coisas e gera essa guerra dentro de casa e vai até o mundo nos seus interesses, né? O mundo nunca foi um lugar de paz, desde que o ser humano pisou, né, na Terra, meu amigo. Não é um lugar de paz por diversos motivos, né? A guerra é ruim, cara, é uma pergunta assim, se a gente for responder de maneira ingênua, como um menino bobo que acredita no arco-íris e no pote de ouro, a guerra é ruim. Mas assim, imagine então que, sei lá, os muçulmanos querem invadir, conseguem invadir o Brasil. Você acha que a guerra é ruim para defender os seus? Então vamos pensar na guerra como uma coisa necessária às vezes, porque alguém gerou ou iniciou um conflito. E E para aí você vai avanços se defender desse conflito tecnológicos, ou não? principalmente, né, velho? A guerra sempre termina porque sempre se investe muito dinheiro em tecnologia militar, né? Não é à toa, assim, cara, não é à toa que se investe dinheiro em tecnologia militar, em desenvolvimento de novas tecnologias. Porque no final das contas, meu amigo, se você não consegue defender a sua casa, você é um merda. Isso em qualquer nível. Isso em qualquer nível. Um país que não consegue se defender de uma invasão externa, ele vira refém das vontades dos outros. Por isso que é importante de fato sim ter uma bomba nuclear, é importante de fato ter um arsenal bélico, um exército forte, porque quando você vai sentar para negociar, o cara não negocia pensando no quanto ele gosta de você não, ele vai negociar pensando no quanto você pode foder ele. É só vocês olharem que você já viu a China testar os Estados Unidos testar a Rússia de verdade? Meu irmão, vamos cair pra dentro? Não, o que é que eles pegam? As marionetes deles ali e eles fazem elas guerrearem, apoiam um, não apoiam o outro, porque eles sabem que se for pra resolver mesmo, se for botar Mike Tyson contra o Holyfield, vai ser murro fish. Então, meu irmão, manda o Mike Tyson bater no Whindersson Nunes. Entendeu? É assim que a vida funciona. Então vamos deixar de ingenuidade e vamos começar a pensar na guerra como sendo algo ruim, é óbvio, vidas são perdidas, pessoas sofrem, ninguém está dizendo aqui que ela é boa. Mas às vezes a justificativa para uma guerra é evitar um mal maior, né? Até porque, não sei se você chegou a ver, nessa última guerra agora, nessa última guerra agora não, nessa guerra que tá rolando agora, que tá tendo o cessar-fogo, né, entre Irã e Estados Unidos, o pessoal do Irã chamou as pessoas, mulheres e crianças, para virarem heróis. Vamos proteger as usinas, vamos ficar lá, porque eu sei que com o apoio da população a gente vai sair vitorioso. Aí todo mundo foi lá, mulher, criança, menina, a desgraça do mundo. E você começa a ver a partir disso aí
como é que funciona cada tipo de regime e cada tipo de líder começa a pensar, velho, na sua população. Alguns tratam eles como boi de piranha, bode expiatório. Outros não, outros de fato tentam proteger e assim vai. A gente tá vendo agora uma aceitação muito grande, uma comoção grande em defesa do Irã. Mas o Irã já fez coisa pra caralho, coisa ruim pra caralho. A mesma coisa que você tá com uma mulher que ela sempre lhe desmereceu, apontava o dedo na sua cara, botava você pra baixo, nunca dava uma moral pra você e você volta com ela, pô. Tá sempre com ela ali, ó, ouvindo aquelas humilhações. É o que tá acontecendo lá, pô. É basicamente isso. E Paz, você vê uma grande gama de pessoas comemorando, comemorando não, ficando putas da vida porque isso está acontecendo. Não tô dizendo que é o correto. Você invadir a soberania de outro país. Não, mas assim, quando você vê aquela população feliz por algo que está acontecendo e você quer protestar, você nem mora lá, pô. Mesma coisa a Venezuela, velho, quando capturaram Maduro. 98% da população comemorando, chorando, feliz pra caralho. Os 2% que não tava, ou era do partido do cara, ou era da milícia do cara, porra, da facção que o bicho controlava, pô, mais nada. cara, é assim, desde que o mundo é mundo, como eu já falei, tem guerra, tem escravidão, tem destruição. O problema é que nunca no mundo teve tanto idiota. A diferença do mundo de ontem para o mundo de hoje é porque hoje existe um idiota. Onde é que eu quero chegar com isso? Uma porra de um grupo ideológico, ele coloca o inimigo dele, aquilo que representa o inimigo dele, como um mal absoluto. E tudo que aquele grupo, aquela pessoa, aquela entidade fizer, tá errado. Ele para de analisar a atitude da pessoa e ele atrela a atitude a uma pessoa. Então, se aquela pessoa faz aquilo, independente de ser certo ou errado, para ela é errado, ou para ela é certo. Onde é que eu quero chegar com isso? As pessoas odeiam os Estados Unidos, os comunistas, os progressistas, essa galerinha tem os Estados Unidos como boi de piranha. Tudo que os Estados Unidos faz é errado. Então não interessa se a ação dos Estados Unidos está visando o bem ou não. Veja que eu não estou defendendo os Estados Unidos, estou dando como exemplo. Mas o Irã, que está contrário aos Estados Unidos, eles esquecem que mata mulher, que mata criança, que estupra mulher, que oprime a população, que deixa a população passar fome e sede para financiar regime terrorista. Aí Inclusive, eles passam a ser os bons. apedreja a mulher, tá ligado como é que funciona o apedrejamento dos caras, né? Pra homem, até a cintura, que você consegue se defender da pedrada. Pra mulher, não, é até a cabeça. Enterra até É a a cabeça cabeça. e a pedra só vem, meu patrão. Entendeu? Então, assim, aí as pessoas, esse grupo vê. Esse é um paralelo perfeito do que eu tô querendo dizer. A pessoa ela não tem mais o discernimento, o idiota, de falar assim, cara, o Irã, ele é errado nisso, nisso e nisso. Isso realmente no Irã, isso é um problema, é um abuso. Os Estados Unidos é errado nisso, nisso e nisso. Os Estados Unidos não pode utilizar a desculpa de uma questão social interna para poder interferir nesse país, pensando em lucrar com isso, instabilidade política na região, para comprar petróleo mais barato, por exemplo, né? Aí a gente começa a ter uma conversa legal. Por mais que seja conversa de leigos, tem muitas camadas acima, né? Acima ou abaixo, ou ambas nessa conversa, mas você começa a ter um nível de racionalidade. Não dá para você dizer que o Irã é todo errado. Para mim, eu vou ser muito sincero com você. O meu ponto de vista em relação a isso é o seguinte: é um problema da população. Se tá da fronteira para dentro, que se foda. Pois Porque é. foi a população que aceitou. Meu pensamento é É esse. a Por isso mesma eu acho que coisa os Estados aqui, Unidos é errado. porra. É a mesma coisa aqui. Um rumo de aceitação absurda. Por que que no É. Nepal não se fala mais de muita coisa? Depois daquele escândalo que aconteceu no Nepal, que a população se reuniu pra buscar os caras, matou gente, tocou fogo na casa do primeiro-ministro, do líder lá do caralho, com a mulher dele dentro. Nem aí pra nada. Cadê que se fala muito agora? Como é que tá a situação no Nepal? Se organizou, se Não, meu mudou o amigo. regime, se mudou alguma coisa? Ninguém sabe, pô. Se isolou, só isso. E não pode falar, né, Vitor? Por motivos óbvios, você não pode mostrar que o povo tem poder, independente dos excessos da população. Mas você não pode, o Estado não pode mostrar um exemplo de Estado em que a população tem poder. Por exemplo, vou usar muito rapidamente de novo o exemplo do El Salvador aqui, porque a gente usa demais, já saturou. Mas veja que o El Salvador é um estadista resolvendo o problema do povo. Por isso que eles ainda vinculam alguma coisa. Nunca é o povo resolvendo o problema do povo. Sacou? Eles não Uhum. podem. O povo ele tem que ter noção de que ele não consegue nada. É isso que acontece hoje. Então o Nepal foi esquecido lá, né? Porque aqui a gente precisa que se entenda que você não pode ir contra o Estado, E né? a Que o gente também Estado tem ele um exemplo manda de e Cuba, você. né, velho? Da fronteira pra dentro é Sim, pobreza. é. É, E assim, ela eu vou ser vive hoje sincero. ela vive hoje em dia uma guerra de sanções, né?
A gente como existem vários tipos de guerra, seja a guerra mais politizada, ou aquela que é e aquela dos papéis. E ela vive muito a guerra dos papéis e a guerra da própria população para não passar fome ou ter problemas de abastecimento de petróleo, que é o que está Cara, acontecendo muito. Então, assim, você eu vê vou te que. falar, é isso. Ah, vai lá. E assim, meu ponto é justamente esse. Assim, por exemplo, você pega Cuba, retirando. Eu tenho certeza que se os Estados Unidos pudessem pegar Cuba e mover Cuba, pegar toda a ilha e teletransportar para o lado da União Soviética, os Estados Unidos esquecer que Cuba existe. Pô. A única preocupação americana com Cuba é a proximidade com o território americano, ponto. Ninguém tá nem aí pra Cuba, não, cara. E eu sou do tipo do cara que é o seguinte: véi, a população tá lá, tá bem. Porque vamos pensar, Cuba não teve uma revolução? A população estava insatisfeita, teve a revolução e tem Cuba hoje. Deixa a população se revoltar, por de novo. Eles têm um exemplo que dá certo ou não. Então, se eles vão fazer ou não, o problema é deles. O que me incomoda é a utilização de Cuba como uma propaganda positiva. Isso aí é outra subjetividade enorme. É positiva pra quem? É bom pra quem? É. Pra Passar quem é fome bom Cuba do é jeito bom que pra é? quem? É bom só pra quem tá com excesso de peso, que aí vai perder peso. É o Monjaro natural. Porque esses Entendeu? atorzinhos Zé Buceta aqui de esquerda do Brasil endeusa Cuba. Até pessoal, cientista político, televisivo e tal, usa Cuba como exemplo maravilhoso e não sei o que lá. E só vê fome, desespero. Eu achei massa Vai. uma entrevista que a mulher, acho que era o Bolsonaro conversando com a mulher lá. E, velho, o Bolsonaro é um cara muito escroto. E, tipo assim, papo na língua zero. É um velho muito doido. Aí o cara falou, não, mas a saúde de Cuba ela é melhor do mundo, isso acontece. Ele, pois é, Hugo Chávez ficou lá e morreu. É tão bom que o homem morreu, mas vamos conversar de caralho. Eu falei, porra, não tem como contra-argumentar uma porra dessa, velho. O cara pode ser a porra do mundo, mas Bicho, só falou certo, pô. Tipo assim, existe a coisa. muita romantização É, de, algum, de coisas que existem em Cuba que dizem que é bom. Ninguém tem como comprovar. Lembra da época dos médicos cubanos, que os caras vieram de lá pra cá, foi só gasto e merda? rapaz. É porque tem coisa que é relativa ao trabalho, eu não gosto e nem quero falar porque dá problema. Mas, meu amigo, muita gente visitou o outro lado da eternidade por causa dos caras, pô. Me ajuda, me ajuda. E se vocês realmente acham que só veio o médico de lá pra cá, vocês são tão bobinhos. Mais até do que vocês imaginam. O fato é o seguinte, a gente viu o vídeo recentemente, Cuba sem energia, e do nada o cara pega o celular, gira, e quando você vê o hotel dos turistas tá como? Brilhando mais do que a Torre Eiffel, porra. 5 estrelas, né? Pois é, minha joia, e é fácil gostar de Cuba. Eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, porque ele fala que não, mas ele é comunista. Meu irmão, ele já viajou para alguns lugares no mundo. Pergunta se ele já foi para Cuba e Venezuela. É os Estados Unidos, Canadá, Europa, tá aí querendo ir pra Austrália agora. Porra, mas que merda. Bicho, vá pra lá nas férias, pô, vá pra Venê, vá pra Cucu, entendeu? Vá pra Xixi. Vai lá, porra. Não é possível que você. Eu ia me sentir. Eu, por exemplo, sou capitalista. Eu iria me sentir muito mal em Cuba, porra. Tá Eu iria me maluco, sentir pô. um merda na Venezuela. Eu vou perder o que lá? Meu irmão, eu trabalho porque eu não gosto de pobreza, porra. Eu trabalho pra sair dela. Eu vou pegar minhas férias, é que nem o idiota do gringo que sai da porra da Europa pra vir passar férias no Morro Carioca. É um imbecil. Entendeu? Um cara desse. Pra ser Eu quero é roubado coisa aqui, né? boa, Ah, pô. que legal. É, entendeu? Então, assim, a gente tá num nível hoje, essa guerra cultural é absurda, né? E os artistas, eles. Cara, entendam uma coisa. Botem na cabeça de vocês que o artista, via de regra, o vagabundo da sala de aula, porra, que nunca estudou, que não quer nada, caralho. Lembrem da sala de vocês, a galera que era inclinada pra música, artes cênicas, era o vagabundo, a vagabunda, entendeu? Que não conseguia fazer um ó com um copo, porra, e vai virar artista. Aí essa porra começa a aparecer na novela da Globo, ela começa a ter autoridade de fala em alguma coisa, nem passar de ano conseguia, porra. Vocês estão ouvindo a opinião dessa. Isso é uma guerra ideológica burra, porque você está deixando um burro te doutrinar, e que nem você ser doutrinado pela gente, pô. Vocês estão sendo doutrinados por dois burros, não acreditem no que a gente fala, não. Vá você e pesquise. A gente só faz uma voz contrária aqui, não é porque a gente quer. É porque tem coisa que é tão óbvio o absurdo do que é dito que não tem como você defender, pô. Como é que eu vou defender alguém que ganha 10 milhões falando que morar na favela é bom, sendo que o cara mora numa mansão? Aí, pode ir pá, bro. Pode ir pá, Tá meu. entendendo? Vai tomar no cu, velho. Tem um nojo Como é desses que eu vou caras, ouvir velho. economista pobre? Como é que eu vou ouvir nutricionista gordo? Ei, tem um grande amigo meu, amigo irmão, Jarpa Aramis Ventura de Andrade, mestre em economia. E eu brigo com ele, eu digo, bicho, como tu é mestre em economia e só vive liso, porra?
Ele, velho, eu só sei fazer os caras ganhar dinheiro, eu sou esculhambado. Eu digo, mas você é um filho da puta, meu irmão. Vai tomar no cu, velho. Tá vendo? Não dá, porra, não dá, sabe? O que eu sei é que se você for parar pra pensar nessa porra dessa mentalidade de guerra, ela prepara o ser. O Diego, amigo meu, ele falou uma frase que nunca tinham me dito e que ela é verdadeira demais. Eu prefiro ser um soldado num jardim do que um jardineiro numa guerra. É um fato, meu amigo. Então, assim, uma vertente que você começa a ver, procura os vídeos na internet aí dos jovens russos e bota o jovem americano, principalmente o jovem da Califórnia, e traça um paralelo. Do chinês, do cara do Oriente Médio. O cara, meu irmão, pode ter certeza que esses caras têm pelo menos uns 4 centímetros a mais de couro. O couro dos caras é grosso, os caras aguentam porrada, meu irmão. Os caras aguentam, o cara aguenta a bagunça. O americano não aguenta mais, pô. O brasileiro já tá no mesmo caminho, não aguenta o pega pra capar. Na hora do vucu-vucu, na hora que o bicho vai pegar, um treinamento militar, o cara não aguenta, pô. Não tô nem falando da guerra de fato, porque a guerra de fato, você não sabe como é que vai ser. Né, você tá lá vendo o cara tomar um tiro na barriga, a porra da tripa do cara voar na sua cara. Quem é que reage com uma porra dessa, meu irmão? Oxe, tá Né? doido, pô. É cabuloso, mas nem o treinamento, pô, os caras não tem mais, os caras não tem mais. Assim, até o treinamento policial, pô, quando eu entrei, não tem tanto tempo, Vitor, o treinamento que eu fiz em 2008, se fosse aplicado nos policiais do último concurso, era capaz, pô, dos instrutores terem respondido tortura, pô. Meu amigo, é tanta regra, tanto disse-me disso, tanto não pode, que eu fico olhando assim, meu irmão, esse cara não é mão de um vagabundo. Será que ele vai pegar a lei e falar pro vagabundo, ó, o senhor não pode me torturar não, não pode furar meu olho, não vaze, não pode arrancar minha unha, não quebre meu joelho não, tá na lei que você não pode, isso é lesão corporal grave. Meu amigo, você tá sendo preparado pra guerra e na guerra não tem coisa boa não, pô. Entendeu? Na guerra não tem coisa boa. E esses países que eu citei, eles preparam seus jovens pra guerra. A verdade é essa, pô. Uma das Preparam coisas. pra guerra. Eu leio muito Diga aí. mangá, né, velho? Mangá, manhwa, manhwa, fanpla, essas porra aí de colorido, preto e branco. Aí tem. Alguns dias ele é trocação de tapa, né? Aí o cara vê quando fica Sim. muito fraco, fala, rapaz, ou eu tô ficando velho, ou de fato a gente teve muito tempo de paz. Mas é, pô, Rapaz, ela é muito boa, pô. Ela é maravilhosa. Quem é que vai querer maravilhosa. brigar? Mas é que nem o G mesmo falou, velho. Cada. Inclusive, o próprio Enéas Carneiro, ele defendia muito o Brasil ter essa soberania bélica e ter a bomba nuclear, porra. Porque no final das contas, ninguém vai querer vir pra cá. Logicamente que o Brasil, ninguém vai querer brigar com a gente, porque a gente exporta muito, a gente tem todos essa recursos A gente naturais é em puta, a abundância. gente aceita tudo que vem de fora. É, então assim, não, a gente não é a mira de alguém, mas sim, você saber se proteger, você saber que onde você vai não pode bagunçar. Você conhece um cara que, por exemplo, um cara que é barra pesada. Você vai fazer bagunça na casa desse cara? Não vai, porra, não tem como. Não vai. Sabe que ele vai poder se defender, ele tem métodos pra isso. Mesma coisa que a Coreia do Norte. Todo mundo fala da Coreia do Norte, todo mundo faz o cara a quatro. E quem é que mexe? Kim Jong doido Por pra que que ninguém vai brigar. pra Fala, ó, dentro? se algum É. norte-coreano for vítima em algum lugar aí, eu vou entrar. Ele tá doido que Você não alguém sabe morra, nem deve se é estar até blefe, né? exportando os caras. Você não sabe nem se é blefe, mas o cara fala assim, na dúvida, ninguém mexe com doido, porra. Se eu posso mexer com são, por que que eu vou mexer com doido? Pois é. Eu acho que assim, eu acho que o Brasil teria uma capacidade, assim, algumas ogivas nucleares espalhadas ali pelo meio da floresta amazônica, entendeu? Falar assim, Ali não, não, porque cara, tá a gente vai rolando muita extração negociar. de Não, mas ilegal, deixa né, velho? lá, ninguém mexe, Não, mas vai tá que ali, do ó. nada, sem querer, os caras dão aquela Não, cavada e. mas aí acabou, aí foi Deus que quis, é a história que Deus manda, é aquela conversa assim, não, você não vai negociar não, beleza. Ah, você vai querer vir conversar do Brasil, o quê? Não, não mexe com o Brasil não, porque se os caras quiserem, não precisam nem atacar outro território para foder o planeta. O Brasil tem uma vantagem estratégica e territorial tão grande que o Brasil não precisa nem atacar outro país para foder o planeta inteiro, pô. Só o E suicídio nunca já baixa, utilizou viu? isso. Porra, meio, né? Da metade pra cima, meu irmão, só tem índio naquela porra e dinossauro mesmo, brincadeira. Mas enfim, o ponto que a gente tá querendo chegar é que o Brasil tem que ter capacidade de se defender, pô. Porque no primeiro momento eu concordo com o Vitor plenamente. O Brasil é uma puta, exporta pra todo mundo vem aqui, tira as riquezas naturais, mas em algum momento, entendeu? O cara vai olhar pro Brasil e vai crescer o olho de verdade. Por diversos motivos, entendeu? Porque, por exemplo, água, o ciclo da água renovável no Brasil, nenhum outro planeta tem como que a gente tem, pô. E a gente brinca que não brinca, mas já tem lugar no mundo que tá faltando água de verdade. Vídeo o Irã, por exemplo, o problema que teve em relação à água. Fazer só Né? E a guerra por causa disso. um brief, né? É, tudo começou no Irã quando a crise hídrica começou. Se tem problema com água, normalmente vai ter problema com energia.
Existe hidrelétrica, o cara 4 que faz essa questão da gestão, né? E tudo isso foi uma má gestão do governo do Irã. A gente já falou, inclusive, aqui em outros Pater News, com o que aconteceu isso com a população. E o próprio presidente falou que por culpa de vocês, o povo iraniano, vocês estão nessa situação de merda. E aí, nesse mesmo dia, se eu não me engano, o real, que é a moeda iraniana, bateu a casa de US$ 1 milhão. Aliás, US$ 1 milhão era equivalente a R$ 1. Ou seja, a moeda ficou totalmente fragilizada. Um mercado que era muito forte lá em Teherã, se eu não lembro o nome agora, ele fechou as portas. E quando o mercado fecha as portas, dá o caralho, aí os caras foram pra rua. Aí começou todo o símbolo de protesto e tudo mais. O Irã, ele vive em ciclos de revoltas de muito tempo, né? Desde 79, quando teve essa questão de expulsar o Shah, que é o príncipe, o rei, a monarquia iraniana, onde nessa época as mulheres de fato eram bem vistas pelo regime, e tinha tecnologia. O mundo no Irã era outro, o Irã parecia outra coisa. Aí depois começou a vir as revoltas mais religiosas, mais na parte islâmica, que já foi com os Ayatollah. Eles conseguiram fazer com que a população, fazer uma lavagem cerebral na população para derrubar o governo do Shah. E aí os caras assumiram, pronto. E de lá pra cá, depois que assumiu, meu amigo, foi só a lei da Sharia. Lei da Sharia, né? E meu patrão, mulher morrendo, gay sendo morto. E o pior de tudo, pô, é mulher e viado defendendo os caras, pô. O que me deixa Isso indignado nunca é foi. isso, porra. Casa de Ferreira, Mas foi o que eu espeto de falei. pau, pô. Vai tomar no cu. Como é que você apoia o Mas, governo? Você que dá cu, você que é mulher e é sapatão, apoia um governo que mata o seu semelhante, porra. mas é o que eu falei, pô. A loucura dessa galera é uma distopia, é uma loucura tão grande na cabeça que eles estão apoiando quem é inimigo dos Estados Unidos, independente do cara que ele tá apoiando ser 10 vezes pior pro grupo deles do que o apoio do americano. Porque eu nunca vi o governo americano perseguir viado, perseguir mulher sapatão. Eu nunca vi, né? Então, se você parar pra pensar, Só a agenda né? woke que os caras estão querendo tirar pra É, parar com essa putaria, essa palhaçada. De resto, não, mas aí a agenda woke, ela foi uma tentativa, mais uma tentativa de controle social, de lavagem cerebral social, que não deu certo, pô, porque a uhum. população ainda tem um mínimo de capacidade de pensar por si mesma, e assim, né? É a guerra cultural que a gente vive, que existe. Só que desse lado, eu acho que o comunista foi mais inteligente, né? A forma como o comunista ele trabalhou a cultura para ele entrar no Ocidente foi muito mais inteligente do que o americano. Porque o americano achou que só com filme, Hollywood, ele ia dar conta. O comunista fez o quê? O comunista foi para as faculdades, pô. O comunista formou quem forma as crianças. E as crianças vão formando. Chega um momento, você pega no Brasil hoje, o regime militar permitiu isso, né? Essa mentalidade de Paulo Freire, de Antônio Gramsci dentro das faculdades. E aí hoje você tem essa lavagem cerebral que todo aluno sofre. Você já foi aluno, eu fui aluno, e você lembra das aulas de história. Sim. Quando se falava do imperialismo americano, era uma desgraça. Quando se falava de Cuba e União Soviética, É, era maravilhoso. teve um professor que ele, Entendeu? ele andava com a camisa do Che Guevara como se fosse o maior orgulho do mundo, pô. Tá entendendo? E nada contra ele falar bem do Che Guevara, pô, mas eu quero ouvir um pouco de verdade, pô. Eu quero saber que a República foi um golpe no Brasil e que só veio merda depois da República. Eu quero ter esse direito. Eu não preciso ter que crescer e estudar pra saber, pô, que a República ela foi um golpe contra a monarquia, financiado pela maçonaria e por banqueiros pra poder tomar conta dessa merda, um monte de oligarquia buceta, e a gente tá na merda desde então. Eu queria ter o direito de saber. Eu queria ter o direito de saber que as cruzadas não foi o que falaram, que já tinha mais de 300 anos de invasão muçulmana no território europeu, quando eles resolveram revidar. Entendeu? Eu queria ter esse direito, porra. Nada contra, não defendo a igreja, não, pô. Mas eu só queria. Sabe quando fala assim, bicho, tem de sal e tem de doce? Eu não queria que os Estados Unidos fosse bom e eu nem quero, porque ele é ruim. Mas eu queria ter o direito de pensar que a União Soviética pode ser até pior do que os Estados Unidos. Eu quero ter o direito de pensar, por exemplo, que na hora que a China for a maior potência financeira e militar do mundo, o mundo vai ser uma merda. Porque é um lugar que ele, além dele não acreditar em muita coisa que eu acredito, ele não respeita essa crendice. Se você duvida, procure quantos ateus foram assassinados nos Estados Unidos por serem ateus e procure quantos cristãos foram assassinados na China por serem cristãos. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Inclusive Então os na. Estados Unidos. Não, pode terminar. Não, hoje é o povo mais perseguido. E você não vê os Estados Unidos fazendo campanha contra ateu, mas você vê a China fazendo campanha contra cristão e matando a galera. Tem Muçulmano vídeos na também. internet do cara falando, né? O cara na Muçulmano. China tá Mas botando aqui, pra como eu fuder. tô. Aham. Mas é porque eles não querem Deus nenhum na parada, meu irmão. Mas pelo menos Eu os ouvi caras um estão chinês resolvendo uma falando, praga, né, perguntando. velho? Porque muçulmano, no Sim, final das contas, é uma praga, é porra. uma praga. É uma É a praga. mesma coisa Mas que o com ele, chinês pô. fala, Se deixar, qual Deus fudeu. que você acredita? O chinês fala, eu acredito no Deus dinheiro.
Olha a loucura. Imagine um cara que pra ele a maior coisa que existe é o dinheiro. Mandando em você, meu irmão. A sua vida vale o quê pra esse cara? Vale quanto dinheiro você consegue dar. Bicho, é cabuloso, pô. É cabuloso. Então esse é o ponto. Acho que o ponto das guerras parte um pouco por aí. Eu tô do lado de quem tá mais parecido comigo. Porque eu sei que quem é mais parecido comigo, enquanto tiver no poder, menos eu vou me fuder. Como é que eu vou defender, bicho? Como é que eu sou homem e vou defender uma porra de um regime que mata homem? Não tem como. Que é o que esses caras fazem. Não É isso tem que eu não como, entendo, é não. isso, né? É difícil. Antigamente tinha um capitão do mato, né, velho? Que pegava os próprios negão. Mas aquela coisa, não tinha o que fazer. Não Não, tinha. não tinha opção, porra. Uma coisa é você ter a É que opção, outra nem, coisa é você não ter. Tá é que nem o ligado? povo lá no Irã. Você não tem a opção de não ir para o redor das usinas. Vocês estão Não achando que a tem. galera vai porque gosta, porque tá lá, ou você morre de tiro de fuzil na cara. E olha como, Vitor, olha como a ironia da parada é maravilhosa. O povo iraniano tá lá. Aí estão reclamando do povo iraniano. Na verdade, as pessoas elas vão perto da usina porque elas sabem que o inimigo do povo iraniano tem um mínimo de decência e moral para não De atacar não uma usina atacar. cercada por pessoas. Você tá entendendo? E a coisa é tão absurda que faz o teste. Coloca ali, ó, numa região qualquer, uma usina nuclear cercada de americano ou cercada de judeu e vê se o Irã não vai atacar. Olha que absurdo. É o que a gente fala das vezes. Eu acho engraçado quando o marginal ele corre pedindo ajuda da polícia. Porque se ele sabe que se ele correr pedindo ajuda do marginal, o marginal vai matar ele. Sacou? Então ele corre para pedir ajuda para a polícia. É a mesma coisa. O iraniano é tão. O teocrata iraniano é tão filha da puta. E o povo sabe que ele é filha da puta. Que prefere ficar, pô. Ele na verdade, tô protegendo. Traz a família pra cá, pra usina, pra eu proteger a minha família, pô. Porque o americano, o judeu, ele não vai atacar aqui. Sacou? Pelo menos não se não tiver um motivo muito grande. Agora o contrário, meu amigo. É Tanto é só que, pedir. tanto é que Israel ainda, ainda está atacando bases do Hezbollah lá no Irã. E ele manda o pessoal evacuar, pô. Os caras Manda, ó, vai, desenvolveram vai, isso. eu vou atacar aí, ó, evacua. Eu acho que eu te mandei esse vídeo, não mandei não. Os caras estudaram, porque eles têm muito abrigo subterrâneo. O judeu, ele desenvolveu um míssil que ele penetra. Sim, isso eu tô Ele ligado. não explode em cima, ele vai penetrar para ele explodir no subsolo, para diminuir a explosão Foi assim que fora mataram os e para Ayatollah, atingir viado. os Porque alvos os que eles caras estavam querem. no bunker, pô. Mas é o que eu tô te falando. Mas você concorda que eu podia meter logo 3 mísseis naquela porra? Destrói um, vai destruindo camada por camada? Uhum. Você entendeu? Eu Uhum. podia criar uma bomba simplesmente mais forte, porque uma hora a resistência vai ceder. Os caras foram estudar como mitigar, como diminuir, como reduzir o dano para a população e para as estruturas ao redor, para atacar de maneira mais eficiente, porra. Você vê que até na guerra você pode ter moral. Agora veja se o contrário vai existir. Nunca, Manda, nunca, manda o nunca, domo de ferro ser desativado para você ver o que, é que vai nunca, acontecer. nunca. De jeito e Entendeu? maneira. É aquela coisa, meu irmão. Quando se dá asa à cobra, ela se cria, velho. E aí fudeu. A gente sabe muito bem. É muito nítido. E por que vocês acham que existe um medo muito grande do Irã comportar armamento nuclear? Por que que toda a bagunça também é em torno disso, pô? Não é à toa, porque a gente Porque vai sabe que os usar, caras né, são pai? doidos. É aquela coisa. Eu vou dar Porque vai arma pra um usar. doido? Pois é. Eu vou Porque deixar vai um usar. doido maluco, mais maluco ainda? De jeito nenhum, porra. Os caras ficam com esse papo de, eu sou altruísta e não sei o que, Free Palestina, não sei o que lá. Não sei nem o que é que tá acontecendo na porra da Palestina, meu irmão. A população tem que se resolver, velho. Vai tomar no cu. Pois é, pô. Não, e bicho, é umas conversas. Rapaz, eu já vi tanta coisa falando da Palestina, é um povo, não é um povo, tinha território, não tinha território. Foi o imperador romano que, para se vingar dos judeus, tirou e deu território. Meu irmão, é tanta conversa. O fato é, se você for pegar os povos e fazer com que eles voltem para suas regiões originárias, o mundo vira uma bagunça, pô. Hoje o mundo é muito misturado. Territórios foram invadidos, territórios foram conquistados, territórios foram perdidos. E aí, meu irmão? Vai fazer o quê? Vai ficar nessa ladainha? Por que, que não respeita a porra? Deixa os porra do judeu lá, pô. Fazendo banco, site pornô e juntando diamante, que é o que o judeu sabe fazer. Entendeu? O judeu fode o mundo hoje de outra forma. Entendeu? Ele tem o controle financeiro do mundo. Ou vocês acham que as pessoas defendem Israel porque gostam? Os caras têm o controle do capital mundial, porra. Os caras têm de banco, dinheiro pra cacete. Os caras que mandam na grana. O lance é que não dá pra ser ingênuo, ou pelo menos assim, tentar ser menos ingênuo. Não tem lado bom, porra. Tem o menos pior. Eu acho que o que tem que ser falado é isso. O que não dá é pra você defender algumas coisas, como a gente tá batendo na tecla aqui, pô. Como é que eu vou defender um palestino, sendo que os caras invadiram uma porra de uma rave,
E os caras estupraram mulher, criança, arrancaram criança da barriga da mãe. Entendeu? Saíram arrastando gente morta pelo chão. Como é que eu vou defender esse tipo de. Meu irmão, quem faz isso deixa de ser humano. Vira um Lembra, bárbaro num nível absurdo. lembra quando o Biden, assim que ele ganhou a eleição, ele tirou as tropas americanas? O que é que aconteceu, né? Gente morrendo, gente se suicidando, meninas novas se suicidando porque não queriam passar por todo aquele drama, pessoas querendo pegar bigu em avião. Você sabe o que é bigu, né? Bigu é aquelas caronas lá, Sim, sim. clandestina. Imagina Pega só, ponga. Na Bahia eu, chama ponga. imagina você pegar bigu na porra de um avião, meu amigo. A gente não tá falando de um carro, não, um caminhão que acaba, Não. vai ali e acaba só. Que tem até vídeo do menino que pegou bigu só parou noutra cidade, mas vivo. É, Avião, porra. E você vê toda essa crise, pô. Você fala, caralho, essa população é normal? É aquela coisa. A parada tem que ser resolvida de dentro. Não precisa. Não é que a ajuda externa vá, mas sempre tem o que eu preciso. Se eu fizer isso, eu vou ganhar o quê? Tá ganhando muito, então faz. sim. Mas, véi, se a própria população não resolveu, tá vivendo aquela porra ali como se fosse uma parada maravilhosa. Quem tá tentando resolver não consegue, meu irmão, tu vai fazer o quê, pô? Tu vai resolver essa porra como? Protestando? Fazendo mesmo na internet? Dizendo, ai, E caralho. assim, Aí o cara não, olha, mas não o. vive a própria vida pra querer arrumar a vida dos outros, vai tomar no cu. É fácil, Vitor. Se você chegar aqui em casa, você vai resolver metade dos problemas que eu tenho em casa em 5 minutos, pô. Eu vou na sua casa, eu resolvo metade dos seus problemas em 5 minutos, pô. Porque é fácil resolver o problema dos outros. Quer coisa mais fácil do que resolver um problema que não é seu? Oxi, é bom demais, velho. É fácil. Eu já É, resolvi o problema de muita gente. entendeu? É fácil, porra. Daqui eu consigo resolver, eu posso abrir a boca que nem um idiota e falar: não, nós temos que ter um diálogo, a paz ela é sempre um objetivo muito importante a ser alcançado. Eu acredito que as lideranças têm que deixar essas diferenças de lado, se reunir, pensar no bem das suas populações, né? Eu acredito que tem que haver intermediadores, sim, eles têm que conversar. A gente tem que chegar num bom senso, no meio termo, né? Para que essas populações elas possam voltar a viver a sua vida normal, possam caminhar, ir para o trabalho, voltar a viver as suas vidas. Esse conflito ele nunca faz bem a ninguém. As pessoas morrem, inocentes pagam um preço muito alto. Acredito que a comunidade internacional ela tem que se juntar e nós temos que chegar num denominador comum para esses conflitos, esses problemas na região. Com muito trabalho e esforço a gente vai conseguir. Olha que coisa legal. Porra, Com palavras bate no bonitas. peito, eu sou foda. Eu falei, não disse nada. É o que essa galera faz, porra. E tem idiota que escuta um idiota falar essa idiotice e fala assim: porra, meu irmão, aí, ó, a gente precisa dessa pessoa. Aí você para, bota a mão na cabeça e fala assim: meu Deus, o mundo precisa acabar, pô. O mundo precisa acabar, porque primeiro, para alguém falar isso, sabendo que alguém vai acreditar, ou essa pessoa é num cinismo absoluto e quem tá do outro lado é o idiota completo, porra. Bicho, é foda, porque é todo dia você ouvindo isso nos jornais, né? E as pessoas, realmente, 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 Ah, isso aqui, bicho, nem a Xuxa devia falar merda nesse nível no programa dela. E olha que ela pelo menos usava um short curto. Especialista em falar merda, especialista em resolver a vida dos outros, todo É, mundo acha em porra. qualquer canto, pô. É fácil demais. Você quer ver? Comentarista de futebol, porra. É esse comentarista de quê? É o mesmo comentarista de futebol. É, você viu que ele tocou a bola e aí outro jogador tocou e fez o gol, né? Então, a gente precisa realmente de toque de bola. É o que esses caras fazem, Quer uma porra. resolução boa também? Era só os Estados Unidos bombardear aquela porra lá com mulher, menino e tudo. Acabar tudo. Os caras E no instante é acabou. pedindo cessar-fogo. Pronto. Acabou. Falei, a resolução de um Entendeu? problema. Quer resolver? Beleza. É. Pum! É aquela velha história, né? A bota não se preocupa com a formiga, né? Poxa, tá nem aí, Nesse mesmo. caso, está se preocupando, né? É Sim, 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 engraçado é que sim. é isso. Não, Nesse mas caso, está o se pior é que preocupando. eles As pessoas não sabiam, entendem. como você mesmo falou, eles sabiam disso, velho. Que iam apelar e os caras não foram, porque em qualquer pessoa em sua sã consciência não vai querer envolver civil numa guerra. Sim, Se bem que já envolve indiretamente, né? Ele tenta atacar locais estratégicos onde não tem uma boa quantidade de civil, para tentar diminuir as casualidades de pessoas que não tem nada a ver, pessoas que não estão envolvidas. sim. Mas vê a quantidade de gente de inteligência, pessoas do alto escalão que morreram. Cara, quer trazer para nossa guerra urbana aqui? Procura na internet áudio de grupo, de comunidade carioca quando a polícia invade. A primeira coisa que os traficantes mandam é a população ir pra rua, porra. Olha a covardia dos caras. Manda a população fazer protesto.
Manda ir pra rua, por quê? Porque sabe que o policial não vai sair, pô, deliberadamente matando quem tiver na rua, pô. Tem que ter o mínimo indício ali pro cara, pô, mas fulano morreu de bala perdida, cara, acontece mesmo, erros acontecem. Você tá numa situação de estresse, invadindo um morro, o cara tá atacando você, você tá atacando, eventualmente vai acontecer. Só que não é a intenção do policial. Agora você pode ter certeza, o vagabundo que tá de cima atirando, ele tá cagando e andando em quem ele acertar. Ou vocês nunca repararam que nunca fizeram, as perícias são feitas e não divulgam o resultado depois. Fala assim, olha, 5 pessoas morreram com bala perdida. Um foi a arma do policial, porque a gente sabe a munição que sai da arma do policial, e 4 foi arma de traficante. Nunca acontece. Vocês já repararam, na nossa guerra urbana, todo mundo que morre vai pra conta da polícia, né? Todo inocente que morre vai pra conta da polícia. Vai lá olhar, Sim, vai sim, lá fazer sim, a sim. baliza, Aquela bagunça que né? teve lá, todo mundo Né? falou, não, caralho, a polícia matou todo mundo aí, não queria saber. Que loucura. Detalhe, né? Ninguém fala que mandaram tirar a roupa militar que os paramilitar que os vagabundos estavam usando. Ninguém fala que alguém no alto escalão da justiça mandou não investigar quem moveu os corpos. Se você não sabe, é crime mover corpos, tá? Você não pode tirar o corpo do local. A perícia tem que vir e olhar, porque aí você fudeu tudo. Então, assim, é a nossa guerra urbana, né? Vai lá você no morro pra você ver, combater. O traficante é a primeira coisa, pô. Bota no Google aí, vocês vão ver o tanto de áudio que tem, pô, do traficante desesperado mandando a população fazer, queimar pneu, sair fazer protesto, porque a polícia tá invadindo. Por que que na hora o cara não banca, porra? Não é o fodão, não é o muito doido? Não é o cara que tem arma, que tá no baile funk com arma pra cima dando tiro? Por que que na hora que a polícia invade com força, com vontade, você não fica lá mantendo seu posto? Eu falo por quê? Porque o traficante, o bandido é um covarde. A polícia, ela, por pior que ela seja, ela luta por um ideal. Entendeu? Que é proteger a sociedade. A porra do traficante, ele luta pra ele poder cheirar o pó dele ou fuder a vida dos outros. Então, na hora que a porra aperta, faz um teste, bota no YouTube também aí, quando o cara pega e vai assaltar alguém e o cara reage com um tiro. Meu irmão, antes do pipoco sair, já foi vagabundo pra tudo que é lado. Já viu vagabundo ficar? Às vezes o cara com um revólver consegue espantar 3 caras com fuzil. Porque os vagabundos nunca tá um pelo outro. Entendeu? E o homem defendendo o que é seu, ele é sempre mais feroz do que aquele que tá tentando Poxa, tirar. tu é doido, velho. Dependendo da situação que seja, o cara vira bicho, Tá, pô. Pode vir até uma pantera, vai o cara lá. quer nem saber, o cara cai pra dentro. Pois é, mas ficam os inocentes sentados no sofá. Que absurdo, polícia. A polícia matou um coitadinho do entregador de pizza. Aí você vai nas redes sociais do entregador de pizza, tá ele entregando pizza com a porra do R15 na mão. Todo mundo Caralho, a pizza ostentando vai arma pra voando. caralho, esse negócio todo. É, ele amarra a pizza na munição, dá um tiro na cara quando vê, ó, tá entregue. Vai Pena que chega tomar no fria. cu, velho. É muita hipocrisia no final das contas, velho. Eu acho que É, no porra. final das contas, o que a galera deveria, de fato, era se preocupar com a própria vida, né, velho? O que a gente tá fazendo aqui, a gente tá falando É. de uma parada que não tem nada a ver com a gente, pô. Mas automaticamente reflete diretamente no preço do nosso cotidiano. É, Porque tudo fica mais caro, porra. É muito foda, né, velho? mais. Eu O acho que mundo no hoje é final das pequeno contas, nesse ô Jim, aspecto, né? a guerra da Ucrânia não é tão noticiada mais. Acho que pelo tempo que passou. E porque tem coisas que não estão afetando mais o mundo em si. É. Agora é uma parada muito mais regionalizada. Agora, a guerra do Irã, ela de fato, ela atrapalha o desenvolvimento mundial. Porque o petróleo, Sim. acho que é um quinto ou um quarto do tráfego de petróleo, o mundial passa por aquela porra. E aí não É, tem existe como não uma. ver, não tem como não noticiar. Porque se for só um com o outro, rixa, foda-se. Tá nem aí, explodiu com mulher e menino junto. Tá no cu, meu irmão. Não sou eu, nem minha família. Tá nem aí para não. Eu acho que a questão da Ucrânia, a Rússia já está conseguindo mandar o gás natural para a Europa do jeito que quer. O europeu está pagando mais caro e segue a vida, entendeu? Tá ficando quentinho no inverno. E só que agora a questão do petróleo não tem isso, né? Eles vão ter que escoar a produção por algum lugar e lá, além de produzir, escoa a produção. Então, e como você bem disse, meu amigo, principalmente num país que nem o Brasil, que é só rodovia, 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 e outra, quando o governo falar que o Brasil é autossuficiente em combustível, é mentira, cara. O Brasil, ele produz petróleo pra caralho, mas ele não beneficia, ele não refina o seu petróleo, não transforma isso em gasolina. Então, vem de fora, tá? Não se engane quanto a isso, não. Então, vai afetar aqui. E aí o caminhoneiro gasta, né, combustível fóssil, gasta diesel para poder movimentar a porra do seu arroz, do seu milhozinho, do seu feijão, da sua carne. E a gente vai tomar na tarraqueta por causa disso. É um assunto complexo. No final das contas, é um tanto quanto complexo e simples, né? É Sim, isso. Se é muito afetou o simples. mundo, fudeu. Mas se afetar só a região, que se foda, que ninguém se importa.
Por que ninguém, velho, eu não vi Cara, ninguém protestando contra a Rússia. Ninguém falando, a Rússia, não sei o quê. eu queria ver muito uma guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra, como as pessoas iam se posicionar, né? Porque são dois imperialistas malditos. Eu queria ver o que o povo ia dizer, né? Desgraçado. Não, você pode ter certeza que ia ter festa, que se Esperou a explodam rainha os morrer pra dois. atacar. Entendeu? Aí o povo ia achar bom, mas é como sempre é um capitalista desgraçado contra um teocrata muçulmano ou contra Isso, um bucetitos de um comuna, aí sempre tem um lado, sempre tem um idiota pra defender a bandeira errada, né? isso não existe não, mas é, né? Agora, como você tá com a sua agenda apertada, o vídeo ele vai ficando por aí, pra que você não tenha uma guerra assim que você chegar onde você precisa chegar. Meu brother tá me esperando, meu amigo. Já tô atrasado aqui, mas eu gosto muito de você, né? Então o papo flui. Apesar da gente brigar e discutir, né? Pois é, né, velho? Não sei quem ganhou nesse debate, mas assim, a gente deixa pra lá. É foda, vai tomar Aquele no velho cu. beijo, aquele velho abraço.